TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando mais um programa, Páginas da Bíblia, um programa consagrado, entregue, não só às mãos de Nossa Senhora, para que conduza de forma a fortalecer a todos os lares e aqueles que buscam a verdade, mas de forma também a instigar dentro de nós a luta cada vez maior de conhecer e nos aprofundarmos nesse livro sagrado. Estamos iniciando hoje uma nova série dentro do Pentateuco, que é um novo livro, o livro do Levítico. Para nos conduzir nesse trabalho de hoje, estamos aqui contando com a presença do Padre Carlos, a quem agradeço. Aqui nós de novo, gente, com vocês. O Diácono José Carlos. Tamo junto. E contando com vocês, a sua assiduidade, a sua constante presença conosco, que vai nos alimentar cada vez mais nessa determinação de bem levar a palavra de Deus, conhecendo e aprofundando. Como eu disse, o livro do Levítico, iniciado hoje, que vamos começar agora, é um livro que a gente estava até comentando aqui antes de começar os programas. O Padre Carlos dizia, é um livro que pouca gente se interessa em estudar, porque é muito programático, é muito cheio de leis, muito cheio de imposições. Mas é exatamente conhecendo o livro do Levítico que nós vamos entender muitas coisas que a gente hoje, né, Padre, segue sem saber essa origem. Então nós vamos começar hoje sem nos apegar muito, mas para a gente entender, eu vou pedir que eles façam um preâmbulo. Por exemplo, vou pedir que o Diácono José Carlos diga para nós em que cenário se implantou a necessidade de aparecer esse livro, de ser registrado esse livro, quem escreveu, por que esse nome Levítico? Tem alguma coisa a ver com Levi, com levitas, com Levítico, com o quê? Exatamente, Ana. Em relação ao nome, né? No hebraico, ele se chamava Ishamou, ou o Senhor chamou, né? Hebraico Waikra, né? Porque ele começa assim, e o Senhor chamou Moisés, e aí então começam as leis, né? Mas ele tem o nome Levítico e ele é legítimo se chamar Levítico porque da tribo de Levi é que se originam os levitas e também se originam os sacerdotes, né? Mais tarde os sacerdotes vão se originar da tribo de Arão, né? Da família de Arão. Mais tarde ainda, no tempo do rei Davi, da família de um senhor chamado Sadoc. Lá no tempo de Jesus, esse clã do Sadoc vai originar os saduceus. E aí então, ainda no tempo de Jesus, o sacerdócio, ele não era por vocação, como é hoje, né, padre? Mas era por família. Se eu fosse da família, de família sacerdotal, fosse saduceu, descendente do Sadoc, eu era sacerdote. E quem trabalhava no templo também eram descendentes da tribo de Levi, os levitas, que eles ficavam com o serviço menor. O sacerdote se prestava ao sacrifício no templo. Já os descendentes de Levi eram os cantores e eram os auxiliares do sacerdote. Uma comparação assim, né, com o dia de hoje. Eles faziam todo o serviço da liturgia, do cântico, da manutenção, da limpeza, da manutenção dos utensílios todos, e ainda também de um certo tipo de guarda, vamos dizer assim, né? Sim. Se houvesse algum primeiro tumulto, eles já tinham também lá o seu corpo de guarda para manter a ordem dentro do templo. E evitando, inclusive, a intervenção que às vezes podia acontecer dos romanos, no caso, no tempo do Império, né? Seriam os mestres de hoje? Então, assim, uma comparação, uma analogia, há alguma semelhança com o diácono,
que auxilia o sacerdote na Santa Missa, mas não realiza o sacrifício. Quem realiza o sacrifício em persona Christi é o sacerdote. O diácono, ele apenas serve, né, o altar naquilo que o sacerdote precisa, né? E aí nós temos os que seriam também levitas, os cantores, o pessoal que faz a limpeza, enfim, todas as outras funções que hoje são feitas pelos leigos, incluindo a segurança, eram os levitas. E detalhe importante, tanto os sacerdotes quanto levitas, eles sobreviviam das ofertas do templo. Nós vamos ver isso, inclusive, no nosso estudo, né? Quer dizer que eles eram remunerados para essa função. Eles não tinham terra, os levitas, eles não tinham terra. Só as outras 11 tribos é que tinham terra e produziam. Então as outras tribos levavam as primícias, que nós vamos ver também no decorrer aí do nosso estudo, né? Nós vimos no final do livro do Gênesis aquelas 3 festas, né? Isso. Que era a da Páscoa, para nós, né? Páscoa, Pentecostes e tendas, que era quando o povo devia ir e sempre não ir de mãos vazias, né? Oferecer as diversas ofertas, que era para a manutenção do templo e de todo o serviço de todo o pessoal do templo. Tá. Hoje, inclusive, é bom a gente lembrar que todos os fiéis são responsáveis pela igreja. Dízimo, e também, né? Não é bom que a gente se apresente sendo corresponsável pela igreja, que nós nos apresentemos também de mãos vazias. Daí as ofertas, né? Daí as ofertas, o dízimo, né? Coisa que já o judaísmo praticava. Então, nós temos aqui a justificativa do nome, que a gente está falando tudo isso por conta da sua pergunta, por que esse nome de Levítico? Então, é uma alusão aos levitas, aos sacerdotes. Detalhe, só uma vez os levitas são mencionados no livro dos Levíticos, capítulo 25, versículos 32 a 34. Uma breve, que eu vou passar para o senhor aprofundar, tá, padre? Uma breve estrutura do Levítico de 1 a 7, nós temos as leis sobre os sacrifícios, que é o primeiro assunto que nós vamos abordar. Também a questão do começo do culto, as leis da pureza, puro e impuro, o grande dia da expiação, que nós vamos ver. Muito importante também do livro do Levítico, importante para nós, inclusive, a lei da santidade, nos capítulos 17 a 26, quando Deus vai dizer para o seu povo, sede santos como eu sou santo. Né? E nós vamos ter também no capítulo 6 a questão dos votos, os cumprimentos dos votos, porque os votos, o voto é um compromisso que o judeu, ou agora no nosso caso os cristãos, nós fazemos com Deus. E é interessante, ainda hoje, se eu fizer um voto e não tiver condições de cumprir, eu tenho que buscar um sacerdote para dispensar daquele voto. Substituir. Qualquer voto que nós fizermos... Uma promessa, alguma coisa do tipo. Né? Compromisso com Deus. E eu não posso simplesmente pegar e abandonar, porque é sério. Aí, então eu tenho que procurar o sacerdote, porque ele tem o poder de ligar e desligar para dispensar a pessoa daquele determinado voto. E muita gente não sabe disso. Muita gente que assume os compromissos no altar, seja diante de uma imagem, seja diante de Deus, e se compromete. Às vezes a pessoa não consegue, mas também nem lembra que fez aquele voto, né? E a gente também não sabe que precisaria da dispensa. Em primeiro lugar, é bom sempre a gente recordar, para nós cristãos, aprendemos de Jesus que o nosso relacionamento com Deus é graça, né? Então, nós não precisamos e nem devemos barganhar com Deus coisa alguma. Nós temos o relacionamento de pai com filhos, filhos com pai. Da gratuidade, portanto. Então, se estamos falando de votos e essa questão de dispensa, a primeira coisa que eu creio que devemos lembrar é isso. Evitar, na verdade, né, o que nós precisamos ter é uma profunda confiança, fiar-se, confiar, ter fé,
né? Sem dúvida alguma, de maneira que Deus e Jesus, né, seja o nosso Senhor no Espírito Santo, então nossa vida é entregue, é consagrada e é resgatada por Ele no sacrifício da cruz, nós já sabemos bastante bem disso. Então não se deve hoje em dia o cristão fazer votos, né? Então não preciso barganhar nada com Deus. Eu entrego minha vida a Ele como Ele já entregou a sua vida por mim. Então a confiança, a fé é o fundamental. Mas isso é um costume, né, arraigado desde o Antigo Testamento, Exatamente. que nos chega até hoje, né? Então é um costume. A gente está aqui agora aproveitando esse ensejo para dar uma orientação melhor, né? Então a primeira coisa seria isso. Agora, se acontece que eu fiz um voto, eu fiz uma promessa que deve ser evitado, já repito, a gente vai, já que fez, né? Prometeu, tem que cumprir, né? Exatamente. E é com Deus, hein? Então se vai ao sacerdote caso haja, né, necessidade de uma mudança, de uma dispensa. E falando nisso também, acho que já nem devia entrar nesse sentido, mas não se deve fazer uma promessa para o outro pagar, né? A minha avó era ótima para Pois isso. é, e as Nossa, pessoas muitas minha vezes avó, fazem então, isso. me colocou tantas vezes diante de São José para eu ter um bom casamento. Olha só, levei 29 anos para conseguir Conseguiu, atender hein? o pedido dela. E hoje eu sou uma consagrada a São José, olha só. Então, primeiramente, vamos evitar promessas, gente. Não é necessário. Confiemos em Deus. Deus é Pai. Ele sabe do que precisamos antes de nós pedirmos, tá? Então, isso é uma coisa a respeito, então, disso que está sendo falado aqui. Eu gostaria de voltar um pouco atrás também nessa questão que o diácono já falou para nós a respeito do sacerdócio cristão e do sacerdócio do Antigo Testamento. Então, ele bem colocou, antes é uma questão hereditária, vem de família, a função, agora é uma questão de vocação e de chamado. A gente vai colocar aqui, claro, mais uma vez a primeira lembrança. Jesus, ele chama pessoas de várias condições diferentes, de várias situações diferentes, de famílias diferentes e assim por diante, né? Para serem discípulos missionários. Mas isso se refere não apenas aos padres, ao sacerdócio, mas se refere a todo o povo de Deus. É mais uma coisa aqui que nós precisamos ter em mente. O sacerdote padre hoje católico, também já falou diácono, no momento em que está oficiando, né, os sacramentos da nossa igreja, ele está agindo em persona Cristo, ou seja, Cristo que age através dele. Porém, é o sacerdócio do padre chamado ministerial pela igreja. Quer dizer o quê? Um serviço, presta atenção, um serviço que faz ao povo de Deus, que é todo o povo de Deus sacerdotal. Aquilo que já estava no Antigo Testamento se torna realidade mais profunda em Jesus. Ou seja, nós todos somos constituídos em nosso batismo, povo de reis, sacerdotes e profetas do Senhor. Então veja bem, o sacerdócio cristão se realiza na pessoa de Cristo como serviço ao povo sacerdotal. E a nossa vida de cada dia, a nossa oferenda de cada dia é a nossa própria vida. Em primeiro lugar, então, isso está refletido já no Levítico. O diácono aqui adiantou para a gente algumas partes, né, do livro. Os primeiros capítulos, até o capítulo 16, vai tratar do culto, propriamente do culto que se desenvolve no templo para o Senhor. Então, fala mais especificamente da questão do sacrifício, do sacerdócio, do puro e do impuro, assim por diante. A segunda parte do livro, a partir do capítulo 17, principalmente, vai falar da vida do povo. Que o diácono colocou, sede santos, porque eu sou santo. Então, aparece aqui já não uma dimensão estritamente cultual, embora continue sendo sim, mas aparece toda uma questão ética, ou seja, como viver no dia a dia para ser santo. O que eu estava dizendo então, o povo, que nós também somos sacerdotal, ele eleva um sacrifício a Deus
pela sua vida diária na santidade. E também era assim no Antigo Testamento, por isso que vão aparecer aqui toda uma legislação a respeito das coisas do dia a dia, porque é no dia a dia que a gente vai também prestar culto a Deus. Então esse livro aqui do Levítico reflete isso e serve nesse sentido muito para nós. Mudaram os sacrifícios, mudaram as leis, mas a ética, digamos assim, o significado do sacrifício e do culto continua a ser o mesmo. Nós cultuamos a Deus no nosso dia a dia e não apenas no templo, na igreja. Porque senão fica uma dicotomia que muitas vezes os profetas vêm denunciar, não é? Quer dizer, eu vou lá na igreja eu estou santinho, saio fora, e o que eu vivo ali fora? Agora, Né? Não pode haver essa dicotomia, tem que ser o mais possível junto uma coisa da outra. Agora eu gostaria de complementar o início, a pergunta da Ana, que ela fala também sobre a contextualização, o tempo em que foi escrito. Bom, então nós consideramos que o autor do livro é aquele chamado autor sacerdotal, letra P de priester, que significa sacerdote. Então ele é um autor sacerdotal no tempo do pós-exílio. Então nós estamos aqui durante a dominação persa. O exílio aconteceu por conta da invasão dos babilônios. E os babilônios levaram para a Babilônia o povo judeu, sobretudo a classe dominante, né? Os reis, os sacerdotes, não é? E toda a corte do rei, os artesãos. Então, esse povo foi levado para o exílio. Depois, surgiu uma grande potência liderada por Ciro, que eram os persas, e os persas, então, no reinado de Ciro, permitiram que o povo de Israel voltasse, aquele povo que estava no exílio da Babilônia voltasse. E é interessante que os persas, eles também permitiam que os povos dominados, cada um praticasse o seu culto ao seu Deus ou aos seus deuses. E também permitiam que os povos retomassem os seus costumes próprios das suas culturas, né? Conquanto que pagasse certinho o tributo em ouro que o Ciro exigia, né? Eles poderiam ter essa liberdade. Então, nesse contexto, o povo volta e aí não tem mais o rei, que era uma figura muito importante. A monarquia era uma figura de identidade nacional. Anteriormente, os judeus haviam pedido um rei, aí veio Saul, Davi, Salomão e todos aqueles sucessores. Houve a divisão, reino do norte, reino do sul, mas agora então eles voltam para Judá e como não tem rei, também o profetismo está caindo, porque Deus fica 200 anos, né, padre, sem falar através dos profetas com o seu povo. Há um silêncio até chegar em João Batista. Então nós estamos aqui entrando no silêncio de Deus em relação ao profetismo. Então eles estão sem rei, estão sem profeta. O templo está sendo reconstruído. Então quem assume a liderança são os sacerdotes. E então esse autor sacerdotal, mediante o livro do Levítico, ele quer fazer ali uma adaptação para o seu tempo daquilo que nós vimos ali no capítulo 34 em diante do Êxodo, que são as instituições do templo, instituição do sacerdócio. Agora ele vai continuar o que dizia no Êxodo, e eles vão então regulamentar o sacerdócio, o sacrifício e também toda essa questão que o padre já falou do puro, do impuro. Então, os sacerdotes, eles conservavam a lei, interpretavam e desenvolviam o culto sacrificial no templo. Lá também tinham lugar as grandes festas anuais. O padre também se referiu a essas festas, né? Aí nós temos a Páscoa, temos o Pentecostes,
temos a festa das tendas, enfim, todas as lua nova, aquelas festas que os judeus mantinham a sua identidade, a questão do sábado. E agora, voltando, eles também tinham essa grande preocupação com a pureza, porque no exame de consciência, eles perguntavam por que nós sofremos tanto no exílio, por que Deus permitiu isso? Foi para que nós nos purificássemos da idolatria, do egoísmo, e aí então vai desenvolver, buscando a vida de santidade, eles vão desenvolver essas leis do puro e do impuro que nós vamos ver futuramente, né? Então, o livro do Levítico é uma obra da classe sacerdotal. E mais, eles estavam assim conscientes da sua responsabilidade de salvar o povo de Israel do perigo de desaparecer depois do exílio, né? É muito perigoso, porque perde toda a identidade, não tem rei, não tem profeta, o templo está destruído, então eles assumem. E Deus suscita mesmo isso neles, para salvar de um possível esquecimento da sua cultura, da sua religião, da sua fé, adaptar tudo aquilo que Deus havia falado no Êxodo à sua realidade odierna e integrar a piedade cultural num contexto mais amplo de vida, buscando a santidade pela pureza, não só ritual, mas também ética, porque vai ter uma série de comportamentos que serão prescritos. Enfim, esses objetivos, eles se conseguem com o livro do Levítico, pois quem o compôs, o autor sacerdotal, teve uma visão suficiente para não contentar-se com as leis cultuais, as que mais diretamente importavam aos sacerdotes, mas por inspiração de Deus, além dessas leis, eles vão acrescentar a lei de santidade. Tá. Padre, eu tenho uma pergunta para fazer. Sim. Nós estamos entrando, então, já no terceiro livro do Pentateuco, né? Começamos com Êxodo, começamos com Gênesis, passamos pelo Êxodo, estamos agora entrando no Levítico. Tem uma resposta do porquê o Levítico ser o terceiro livro? Tem a ver com isso que o diácono estava explicando aqui. A gente começa a ler no Pentateuco conjuntos de leis já no Êxodo. Ele falou o capítulo 34, mas na verdade começa lá no 19, que já vem os 10 mandamentos, daí vai aparecer toda a questão da tenda do encontro, do santuário, assim por diante. E vai continuar, as leis, né, os conjuntos de leis vão continuar até o livro de Números 10. Essa divisão desse livro aqui, por que então começa lá no Êxodo, vai até Números, mas tem o Levítico aqui? Porque, na verdade, existiria uma continuidade desses capítulos, quase, digamos, como sendo um único conjunto, enorme conjunto de leis. Mas existe também, isso influencia no número 5 do Pentateuco, 5 livros, porque existia até mesmo uma questão aí, da questão do material que se usava, né, para escrever, pergaminho, papiro, etc., que formavam os rolos, né, que eram enrolados. E a questão do tamanho do rolo, das páginas, para serem enroladas, tem um certo limite também, para não ficar pesado demais. Então, esse número de 5 livros tem a ver com isso também, com o tamanho que o rolo podia chegar a adquirir. Isso depois vai refletir lá em Mateus, os 5 discursos de Jesus, que é outra coisa, mas reflete lá, né? Então, dividiram, digamos assim, por esse motivo também em 5 livros diferentes. E o Levítico, então, estava dizendo aqui o diácono,
que ele pega tanto tradições antigas do tempo do deserto, do Êxodo, como principalmente a questão do culto nesse momento do pós-exílio, do período persa, em que o templo está sendo reconstruído, a organização da vida do povo está sendo reconstruído, temos Esdras e Neemias, né, desse período, em que alguma coisa era lá do tempo do Êxodo, mas lá, quando a gente viu a questão por cima, né, vimos a questão do santuário, já refletia algumas estruturas que não era para ser carregada, algumas coisas sim, outras não, para ser carregada. Por quê? Porque pega a reorganização lá do pós-exílio, coloca neste contexto do Pentateuco, da aliança, a palavra, né? Coloca no contexto da aliança, porque tudo isso é considerado vontade de Deus e sagrado. Tá. Uhum. Eu vou... o assunto está começando a ficar bom, a gente está começando a entender. Mas eu vou precisar pedir um pequeno intervalo. Já voltamos. Ok, voltamos. Em tudo isso aqui que a gente estava vendo até agora, estava vendo o diácono colocar sobre a questão do exílio lá na Babilônia, esse período em que todo esse povo vai ser tirado de sua terra, daquilo que eles estão acostumados a viver, de seus templos, de seus ritmos, e vão para uma terra estranha, onde começam a existir imposições e, de certa forma, alguma forma de retaliação, vamos dizer assim. A minha pergunta é a vocês dois. Essa forma de se castigar o povo, de ser retirado de sua terra, ser levado para o mundo persa, um mundo totalmente diferente, com suas idolatrias, não iria fazer com que, pelo errado, acontece o certo, que é o Senhor disseminar a sua palavra e fazer chegar até aqueles povos essa nova religião, esse novo modo de ver do Deus único? Então nós temos as duas coisas. Existe o ditado popular que diz que Deus sabe tirar o bem, ou Deus escreve certo por linhas tortas. E é sempre bom a gente colocar. Isso não quer dizer que eu posso escrever errado de propósito. Porque Deus vai consertar. Deus consertar depois, né? O mal continua sendo o mal, a gente tem que evitá-lo a todo custo. Mas nós temos também essa questão. De um lado, o exílio é um castigo de Deus pela infidelidade à aliança. Lembremos que lá em Moisés, lá no Êxodo, quando entrega os mandamentos, fala: se vocês observarem, viverão felizes na terra que eu lhes darei. Né? Como foi quebrada essa aliança, vão para fora, perdem a terra. Uhum. Então é um castigo. Mas por outro lado, esse movimento humano, levando evidentemente os valores, a religião, etc., vai propiciar a disseminação, né, a expansão do judaísmo. Não digo tanto que vai conseguir, qual é a palavra? Não é contaminar, contaminar é negativo. Convencer, disseminar, vamos, tem outra contagiar. palavra? Contagiar. Isso, não vai conseguir muito contagiar os outros povos, mas vai deixar, sim, uma presença do judaísmo, né, dos seguidores de Javé, em muitas nações, é a chamada diáspora. Tanto que a gente vai vendo, nos é mais familiar, Atos dos Apóstolos, né, quando Paulo parte para evangelizar os povos, as nações, os pagãos, que onde ele chegava, nas que eram as principais cidades, na época já Império Romano, vai encontrar sempre uma sinagoga ou um grupo de judeus ali, ao qual ele vai se dirigir primeiro, etc. E tal. E existe nesse sentido, para terminar rápido, existe um certo questionamento dos estudos, né? Até que ponto os judeus na diáspora, nesses lugares todos, e mesmo na Terra Santa, eles tinham, digamos assim, nós chamaríamos hoje de um empenho missionário ou não. Porque as leis, essa que nós vamos ver mais para frente, essa lei da santidade, do puro e do impuro, faz o que com o povo judeu?
enclausura o povo judeu em relação aos outros povos. Esse é um problema digamos assim, né, do Antigo Testamento na nossa visão cristã. Porque nós sabemos onde existiam a diáspora, ou seja, a presença de judeus em outras nações, em outros contextos, né, que não fosse o seu reino, eles constituíam guetos. Uhum. O que é o gueto? Aqui é o nosso território. É um mundo, pequenos mundos. Nós vivemos o mais possível isolados aqui para não nos contaminar com o impuro dos pagãos, entende? Então existe essa questão muito forte. Jesus chega a dizer acho que aos fariseus propriamente, vocês atravessam mares e não sei o quê para conquistar discípulos, prosélitos, e depois os tornam piores do que vocês, né? Existia alguma coisa disso, né? Do contágio, né? Da expansão da fé judaica, tanto que também nos Atos dos Apóstolos nós temos aqueles chamados tementes a Deus, que eram exatamente pagãos que simpatizavam com o judaísmo, que muitas vezes frequentavam as sinagogas no estrangeiro, embora não fossem circuncidados. Uhum. Então existe, mas é bastante limitado. Uhum. Agora eu diria também assim, que existe uma profunda relação entre a revelação de Deus à humanidade e a eleição de Israel. Então Deus consagrou esse povo, né? Mas essa eleição de Israel, nessa eleição Deus tinha uma finalidade, que é levar essa revelação para o mundo todo, né? E essa plenitude vai se dar na pessoa de nosso Senhor Jesus abre Cristo, para todos os povos, que era judeu, Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus, né? Então, mas precisou de Paulo da diáspora judeu para evangelizar. Precisou também, mas e aí alguma coisa que o padre disse, tem um paralelo no cristianismo, porque ele só os primeiros discípulos e os apóstolos, efetivamente, eles começaram a evangelização através da perseguição. Porque eles estavam todos lá em Jerusalém. A diáspora cristã, no caso. Aí houve a diáspora cristã, que os judeus perseguiram, o Império Romano perseguiu, o próprio Saulo, até então Saulo, perseguiu também os cristãos. E aí o que acontece? O primeiro diácono morto? Primeiro diácono. Que causa a dispersão. É o primeiro mártir, né? Então, a perseguição que teve seu ápice aí com o primeiro mártir, que foi o meu colega diácono, né? Seu colega que diácono. Foi apedrejado, dilapidado. Não, primeiro foi um diácono. Tá bom. Primeiro foi depois que foi o apóstolo. O primeiro mártir é um diácono da igreja. Que foi morto por lapidação. Sim. Quer dizer, aí quando essa perseguição se recrudesce, aí que os cristãos vão tirar o traseiro, vamos dizer assim, do assento, e na diáspora cristã eles começam a evangelizar. Chega lá. Aí vão para Antioquia, o diácono Felipe, outro diácono, né? Creta. Vai para Samaria, né? Samaria, o Felipe. Lá ele evangeliza, batiza, mas na hora de crismar ele chama os apóstolos. Chama os apóstolos para impor as mãos, mas é nesse mesmo contexto. Agora, o judeu, ele não teve não caiu a ficha deles em relação à eleição, que era para o mundo todo, porque eles tinham aquela teologia da retribuição, né? E o que é essa teologia da retribuição? Deus, ele, mediante as suas ações, ele vai te premiar ou ele vai te castigar. Uhum. Então, diante dessa teologia, eles falam, Deus retribuiu para nós o exílio, como essa diáspora como um castigo, porque nós fomos idólatras, nós fizemos tudo contrário à lei dele. Mas aí vai acontecer que se recrudesce essa identidade nacional e eles esquecem o que disse os profetas, sobretudo Isaías, que essa eleição era para levar Deus para o mundo todo. Eles esquecem, né, nessa consciência de que eles erraram. Aí nós vamos ver quando chegar lá na lei da pureza, que inclusive o contato com estrangeiros os torna
impuros. E isso foi uma consciência tão, tão forte que os próprios apóstolos, como eram judeus, eles tinham. No caso de São Pedro, por exemplo, ele e Tiago, principalmente, né? Pedro e Tiago, eram judeus tremendamente arraigados, observantes do puro e do impuro. Pedro, por exemplo, para aceitar Cornélio, que era um militar romano, né? Para então entrar na casa já era um problema. Para entrar na casa já era um problema. Aí então Jesus, ele mostra uma visão lá de animais puros e impuros. Tudo isso que nós vamos ver aqui no livro do Levítico, Jesus mostra e fala, ele pega, mata e come. Ele fala, de jeito nenhum, Senhor. O Senhor sabe que eu sou... Não considere impuro o que Deus purificou, e purificou através de Jesus. Então essa quebra do puro e impuro, que o diácono está falando, cai por terra com Jesus. Nós somos mandados para o meio dos povos, não para ficar separados dos povos. Então veja, no final do Êxodo, o último programa do Êxodo, o penúltimo, nós falamos os mandamentos qual é? Não pegue mulheres dos outros povos, porque depois vocês vão cair em idolatria e assim por diante. Então era um isolamento para manter a pureza. Pureza tanto cultural, que nós estamos falando aqui do Levítico, como pureza étnica. Era proibido casar com mulheres estrangeiras, para não misturar o sangue. Daí vem também o problema entre judeus e samaritanos mais para frente, porque os samaritanos eram um povo mestiço. E na verdade esse paradigma ele só vai ser quebrado por Jesus. Exato. Justamente lá com Pedro, que ele diz, não chames impuro aquilo que eu tornei puro. Aí Pedro vai lá, Deus confirma, eles são batizados no Espírito Santo antes de serem batizados sacramentalmente nas águas, né? E ainda depois disso vai dar pano para manga, porque a comunidade vai chamar Pedro e cobrar severamente. E aí ele tem que explicar a questão da visão e tudo mais. Depois, mais para frente, ainda continua esse enraizamento judaizante, né? E aí nós vamos ter lá aquele concílio no qual Paulo sai, assim, digamos, vencedor, porque ele era o apóstolo dos gentios. Então ele não vai obrigar mais os pagãos a seguir aquelas prescrições da lei judaica. Tudo que está aqui no Levítico. Tudo que está no Levítico. Então vocês podem perceber a importância do Levítico para nós compreendermos o desenvolvimento do cristianismo que se origina a partir do judaísmo. Então, como eu disse, existe uma continuidade, mas existe uma quebra muito grande também entre os dois. Né? Então, na continuidade, aí a gente vai ver também a questão da investidura, ordenança, ou ordenação dos sacerdotes, que já vai prefigurar, né? Aqueles sacrifícios antigos, eles são uma figura muito fraca da nova e eterna aliança, em que Jesus vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai ser o sumo sacerdote, ele vai ser também o altar e ele vai ser a vítima. E é aqui também no livro do Levítico que nós vamos ver fomentar, crescer o excesso de leis. Tudo passa a ser motivo de uma obediência estrita àquilo que é determinado. E hoje, como a gente sabe, o judeu tem 633 leis. A maioria estão aqui no Levítico. E a maioria citadas aqui. Quer dizer, depois ainda eram acrescidas ainda, porque existem normas, mandamentos aqui do Levítico que depois os rabinos eles explicitavam melhor como viver. Então tem toda a parte da Mishiná, do Talmud, né, que vai relendo, né, as leis que estão na Torá e vai explicitando melhor como colocar isso em prática no dia a dia e vai multiplicando ainda mais os mandamentos. O senhor falou em Mishiná e Talmud? Talmud. Pode explicar para nós? São conjuntos de leis dos judeus que não estão na Bíblia, mas que formam também, como para nós, o que seria a tradição. Para nós cristãos existe, além da Escritura, a tradição, que é o ensinamento dos santos padres, aqueles que nos vieram desde os apóstolos que não estão aqui explicitados. Então, a Mishiná
ela é toda uma releitura da escritura, em que se vai comentando essa escritura, e o Talmud seria um conjunto, no caso, de homilias de grandes rabinos, que também vão fazendo seus comentários a respeito da escritura, e vão surgindo, então, esses conjuntos de escritos que estão fora da Bíblia, mas que são muito atuantes, digamos assim, conhecidos pelos judeus. Seria, vamos dizer assim, para nós, um tipo de doutrina da igreja, de tradição e de catequese. O que mais nós podemos abstrair aqui ao longo desse estudo que nós vamos fazer do Levítico? Que é o terceiro livro, que vai tratar exatamente dessa série de leis para que cada vez o homem se mantenha estritamente ligado, porque lá atrás o homem, por falta de imposições e de leis e de diretrizes, perderam-se na volta da idolatria, que é exatamente o medo aqui do judaísmo. Isso. É que a falta da orientação, da lei, das exigências estabelecidas por sacerdotes, eles voltassem às idolatrias. Então, sim, há um excesso, um rigorismo, né? Um rigorismo, exato. O que mais que nós vamos notar aqui como característica desse Levítico? Eu colocaria, já que você pergunta dessa forma, aquilo que já foi citado, mas explicitar um pouco mais. Nós estamos falando de todo esse contexto de uma enorme série de mandamentos que busca, digamos assim, blindar o povo da contaminação da idolatria, né? Sim. Por outro lado, e faz parte da mesma ideia, qual é a fundamentação de toda a lei? É que temos um povo consagrado ao Senhor. Isso a gente vai explicitar um pouco mais no próximo programa. Mas o lema, vamos dizer assim, que dá base a todo o conjunto de lei e da aliança, da consagração, é: sede santos porque eu sou santo. Daí você vai ter o quê? A necessidade imperativa, que também é para nós nesse sentido, de que esse povo que é escolhido e consagrado, ele deve ser o mais possível santo, quer dizer, semelhante a Deus, que é santo. Mas o outro lado da moeda é o quê? Que tudo aquilo, não só que seja pecado, mas tudo aquilo que de alguma maneira se veja como defeituoso, fica fora. Entendi. Você tem que ser rigorosamente perfeito. Em todas as coisas, tanto a minha integridade física, isso, como dos animais oferecidos, como de tudo aquilo que é utilizado no culto, e assim por diante. A menstruação da mulher é considerado um defeito. Então, naquele período, ela não pode de jeito nenhum se aproximar, porque ela vai contaminar, e ela está, por si mesma, por ser mulher, já estava meio de canto, né? Na questão toda do culto, mas no período da menstruação, por exemplo, ela tinha que comprar um colchão novo todo mês. Assim depois da menstruação, um colchão novo. Ou seja, tinha judeu que era vendedor de colchão, né? E estava ganhando com essa lei. Um dado interessante que ilustra o que o padre está dizendo acerca do puro e do impuro é a questão do puerpério. Então, logo assim, após o nascimento. A mulher, logo depois que ela ganhava neném, ela ficava 40 dias. A lei foi dada para ela poder descansar, se recuperar, né? Mas isso acabou entrando nessas tradições humanas na forma de rigorismo. E o interessante, que a gente vai ver também nesses estudos, quando ela ganhava um neném, menina, aí não era 40 dias. Tinha que ser mais tempo. Era 40, porque ela deu origem a uma impurinha, que era aquela menininha que nasceu. Então, nós vamos ver quando chegar lá, né? Sobre as leis do puerpério, ela ficava 80 dias até se purificar, porque a impureza era maior, porque eram 2 mulheres, então multiplica por 2 o tempo da purificação. Então veja bem que nós temos, poderíamos talvez dizer, uma faca de 2 gumes, né? Que de um lado a intenção, sem dúvida alguma, é da santidade, da elevação, mas por outro lado você tem aí uma fonte de segregação imensa. Exatamente. E a gente lembra de novo, Jesus vem cortar com tudo isso daí, tá?
Então, ao ler o Levítico, e digamos também, não só o Levítico, mas ao ler o Antigo Testamento de modo geral, repito, já falei isso não sei quantas vezes ao longo dos nossos programas aqui, nós temos de ler a partir de Jesus e do Novo Testamento, não perder de vista, porque a nova aliança é superação, não no sentido de abandono, mas é superação no sentido de levar à perfeição o antigo. E para levar à perfeição o antigo, como Jesus mesmo diz, muita coisa tem que ser deixada para trás. Vamos dizer assim, que é como se Deus lá de cima, tendo uma visão muito alta, olhasse por uma lupa e visse: meninos, vocês fizeram errado, vocês tentaram corrigir, mas vocês também erraram de novo no exagero. Vou mandar meu filho para ver se põe ordem nessa bagunça, que vocês estão complicando demais a vida do povo. Aí Jesus vem fazer essa triagem. Mas numa visão de misericórdia. Exatamente, com a visão de misericórdia, não de destruição, porque Jesus sempre é bondade acima de tudo, né? A visão que eu tenho, acho que São Paulo reflete isso também na carta aos Romanos, principalmente, é o quê? É impossível, a carga do Antigo Testamento, dos mandamentos todos, é impossível de ser cumprida. Então, vamos superar isso, vamos entregar o novo Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo através do seu sangue e através da misericórdia. Né? Ou seja, vamos deixar de lado as 633 leis, 613 leis do judaísmo, e vamos voltar àquilo que eu tinha colocado lá no começo, que eram 10 mandamentos. Não, Jesus nem isso, era Adão e Eva no paraíso. Não é? A questão dos 10 mandamentos, ela continua sendo bastante mais válida, porque são basicamente éticas e não culturais, não de pureza, etc. Né? Mas mesmo assim, Jesus coloca 2, ama a Deus, ama o próximo, que também está refletido na estrutura do livro aqui. Então, o certo, na verdade, seria nós termos o Antigo Testamento hoje como livro de cultura, entendimento, mas um livro devocional para buscar essa santidade que Deus pede é o Novo Testamento. Para nós é o Novo Testamento. Eu queria colocar também a questão do caráter pedagógico da revelação. Sim, isso. Então Deus, ele respeita, digamos assim, a evolução do ser humano. Então essas leis, sobretudo o Decálogo, era necessário nesse processo chamado revelação. Deus, ele vai se revelando progressivamente, gradativamente, respeitando ali a evolução do ser humano. É assim como a escola hoje, né? Então, você não pode pegar ali uma criança do maternal e colocar na universidade, não vai dar certo. Então, ela passa por todo aquele processo da formação da consciência, da inteligência. Então, tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, né? Depois vai fazer a faculdade, depois a pós-graduação, mestrado, doutorado, aí vai, PhD e tudo mais. Na história da salvação, Deus, ele segue esse caráter pedagógico. Então ele vai se, né, padre, ele vai se revelando gradativamente. Então tem coisas que a gente, olhando assim, superficialmente, a gente corre o risco de não compreender. Ou a gente corre o risco de cair na chamada leitura fundamentalista. Tem muitas seitas cristãs que seguem ao pé da letra, o Levítico, o Êxodo, aí não come carne de porco, não permite transfusão de sangue, né? Cai no chamado fundamentalismo, esquecendo a progressividade da revelação. E que a plenitude da revelação está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, assim, rapidamente aplicaria também isso à história pessoal de cada um de nós, porque a gente falou um pouco atrás, no primeiro bloco, do quanto que a gente precisa entender a novidade de Jesus, que muitas vezes a gente não entende ainda, a questão das promessas, etc. e tal. Então, na nossa história pessoal também existe, deveria existir um progredir, né? Do aprofundar da fé, do aprofundar o entendimento, de aprofundar a santidade, que muitas vezes, então, isso daí precisa, primeiramente, da ação de Deus, né? Do Espírito Santo, precisa da catequese, de todo um processo para a gente conhecer cada vez melhor a Jesus, né? E não cair para trás. Muito bem. Aqui
nós demos, gente, hoje é apenas um aperitivo. Nós levamos para vocês mais ou menos, dizendo que nós temos um cardápio, nós fizemos umas entradas, deixamos vocês preparados para servirmos esse banquete, essa coisa maravilhosa que nós vamos ter aqui no livro, que muitas vezes a gente não para dar atenção. Então, convido você, a partir dos nossos próximos programas, estar conosco para conhecermos mais as páginas da Bíblia. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Muito bem.